Só no LinkedIn são mais de 27 mil vagas abertas para a área de dados. E se liga que nesse vídeo eu vou falar para você um pouco sobre a remuneração e sobre as oportunidades que esse mercado tem. Meu nome é Fernando Galli, criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. E um recadinho rápido antes que eu me esqueça: se você quer entrar nesse mundo dos dados pela porta do digital, ou seja, trabalhando, aprendendo com dados reais de lançamento, produtos perpétuos, e-commerce, quer saber tudo sobre como funciona esse mundo digital e o mundo dos dados, se prepare para o evento que vai acontecer entre os dias 27 e 30 de junho, que é Vencendo com Dados. Um evento onde eu vou ensinar você as oportunidades que o mercado tem, quais são os caminhos que podem ser traçados, como você cria um checklist, configura com a ajuda do Tag Manager o seu Google GA4 e também como desenvolver um dashboard para analisar uma campanha de captura de lead. Então se liga que entre os dias 27 a 30 nós vamos estar fazendo esse evento, então se inscreva no link aqui abaixo, beleza? E curta, compartilha aí, segue o nosso canal que vem muito conteúdo por aí. Então, bora lá. Bom, primeiro, né? Por que essa profissão, vamos dizer assim, ou essas profissões que são da área de dados estão tão em evidência? Isso tem acontecido porque o momento em que vivemos é um momento onde a infraestrutura necessária foi construída, onde as tecnologias, né, os desenvolvedores, a programação, os softwares, os hardwares, tudo estão alinhado, né, para que possa ser capturado um grande volume de dados. E também tem o pilar da conexão, então nós conseguimos conectar toda essa infraestrutura de uma maneira muito massiva a toda a tecnologia e disseminar isso a ponto de nós conseguirmos analisar para tomar decisão todos esses dados. Então por isso que essas profissões ligadas a dados estão tão em evidência. E também tem um outro ponto que é o quê? O mundo digital, né, que nos últimos 3 anos para cá, vamos dizer assim, foi muito acelerado, todo mundo veio para o mundo digital, e o mundo digital, diferente do mundo real, o mundo físico, nós conseguimos capturar dados a todo momento. Seja numa abertura de página, no login do Windows, qualquer lugar que você está num ambiente tecnológico, os seus dados vão estar sendo capturados, armazenados, processados, e isso vai gerar insight para alguma empresa poder vender um produto ou um serviço para você. E um outro ponto é como funciona, né, uma estrutura de dados, mais ou menos assim, né, passar meio por cima para vocês, só para a gente poder encaixar os profissionais aí para eu poder falar da remuneração. Nós podemos dividir em 3, vamos dizer assim, pilares principais, né? O primeiro deles é o problema. Quando a gente tem um problema, é muito comum nós termos insights, né? Putz, eu tenho esse problema, eu tenho que atravessar um rio. Pô, como que eu vou fazer isso, né? Será que eu vou atravessar a corrente? Será que eu vou pular? Será que eu vou construir uma ponte? Então, surge o insight. Depois você tem a aplicação de dados, que é o momento onde você faz estudos. Então, pô, deixa eu ver qual é a velocidade dessa correnteza, deixa eu ver a distância, deixa eu ver quanto material eu vou precisar gastar para construir uma ponte, como que eu faço para pular, como que eu faço para passar. Então você avalia aquele cenário de acordo com aquela perspectiva de problema e busca aí identificar, né, o problema, não só o problema que foi trazido, mas identificar a causa raiz e validar modelo. Então a gente vai criar algumas hipóteses de solução a ser testada. E o terceiro ponto, que depois que testou, validou e tá tudo ok, a gente cria uma automação, que é o quê? Imagine que eu escolhi fazer uma ponte. A primeira ponte vai ser uma pontezinha de madeira, a segunda vai ser uma mais reforçada e a terceira talvez seja uma pavimentação que vai ficar ali por, sei lá, centenas de anos. Então, a gente tem esses 3 pontos: problema, aplicação de dados e automação. Pensando nisso, e claro que eu não vou falar de todas as profissões de dados aqui, porque são infinitas. Você tem desde especialista em configuração, de tagueamento, de jornada digital, o cara que só extrai o dado, o cara que só cria o gráfico. Você tem uma série de jornadas, mas eu vou focar nos 3 principais personagens que eu vejo nesse cenário, pelo menos os mais comuns, que é o analista de dados ou analista de negócio, o cientista de dados e o engenheiro de dados. Então esses 3 caras aqui, eles são os que estão mais em evidência, né, dentro do processo. Então vamos começar pelo analista de dados, tá? O que esse cara faz? A aplicação do analista está muito mais próximo do negócio do que da tecnologia, tá? Por quê? Esse cara ele vai estar do lado do tomador de decisão. Ele vai realizar consulta nos dados, ele vai processar, mas a função principal desse cara é mostrar um gráfico.
E para que ele constrói um gráfico? Porque ele pode ser o cara que ajuda a tomar uma decisão, ou vamos para cá ou vamos para lá, aqui eu vou perder X, aqui eu vou ganhar Y, ou ele pode ser o cara que valide uma hipótese para que as outras categorias de profissional possam ir mais a fundo e criar algo mais escalável. Vou falar aqui um pouco mais nos próximos cargos. Mas esse cara está muito próximo do tomador de decisão. O quanto o analista de dados, o analista de negócio ganha. Eu peguei 3 referências de preço aqui, né, de valor, de remuneração para cada um dos profissionais e eu usei os sites Glassdoor, Vagas.com e o UOL Economia, um artigo que eles fizeram em junho de 2021. Beleza? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Então, se nós formos olhar o profissional analista de dados, pela Glassdoor, a média de salário é de 4.375, onde a mínima é 3 e a máxima é 8.000. É claro que aqui é uma janela muito grande, de 3 a 8, a diferença é gigante, mas nós temos uma série de variáveis aí que pode fazer o salário desse cara ser maior. Tá? Então, mas nesse caso aqui a grande concentração está em 3.000 e até uns 3.500, 4.000 aqui, tá? Depois, de acordo com vagas.com, a média é de 3.094, tendo a mínima de 2 e a máxima de 488. Então, beleza, né? Tem uma diferençazinha aí, mas ok. Esse cara aqui, por ele estar muito ligado ao negócio, provavelmente é mais fácil também de ter uma remuneração variável atrelada a ele. E no UOL Economia, né, aqui a gente tem 3 níveis que ele chama de pleno, sênior e especialista, e aqui a coisa já sai um pouquinho, eu acho que já foge um pouquinho da régua, que o pleno é de 7.300 a 9.300, o sênior de 8.600 a 12 e o especialista líder de 15 a 19. Confesso que eu acho que esse aqui está um pouquinho esticado, eu ficaria mais com as outras opções e até mesmo 4.300 provavelmente em capitais como Curitiba, São Paulo e nos demais locais igual vagas.com que chega próximo de 3.000. Agora vamos falar sobre o cientista de dados. O que o cientista faz? O analista ele ajudou o tomador de decisão a tomar a decisão. E aí vamos dizer que o gerente, o CEO, perguntou para o analista, cara, como que a gente faz? Para cá ou para cá? Ele, eu acredito que é para cá. Validou? A hora que ele pegar esse caminho, ele passa para o cientista fazer o quê? Criar um modelo para que isso aconteça de maneira automática. Então, suponha que o processo é de localizar clientes com probabilidade de compra. Então, o cara aqui ele avalia uma base, vê que aquela base realmente foi uma base de compra, ele passa esses clientes para o cientista e fala, cientista, eu quero encontrar mais pessoas iguais a essa dentro dos nossos leads, dentro dos nossos prospectos, dentro das nossas bases, enfim. Aí você vai passar uma situação já diferente, que é o que? Você identificou o problema, a solução, e você passou por uma escala. E aí o cientista ele vai fazer o que? Ele vai processar o dado, ele vai criar um modelo de inteligência ali, né? Quando eu digo inteligência, é uma estatística, uma projeção, né? Um score, e aí ele vai colocar um machine learning, que é o que? A máquina vai começar a aprender e vai refinar, validar aquilo e vai chegar no momento de ter uma automação. Então ele vai deixar aquilo um processo sólido para que seja executado todos os dias. Então imagine que todos os dias roda um score e fala, esses caras têm maior probabilidade de pagar, esses não, enfim, você tem isso, tá? E o salário desse cara, ele vai, de acordo com a Glassdoor, a média é de 8.090 e ele vai de 4 a 14.000. No vagas.com, a média é de 6.144, indo de 4.585 a 8.170. Já o UOL Economia, eu acho que estoura um pouco, pleno sênior especialista, onde temos pleno 7.400 a 9.750, sênior de 9.875 a 13.375 e especialista de 18 a 22. Eu acho que foge um pouco, mas tudo bem, já vi alguns cientistas ganharem 20 mil reais por mês, tá? Não é tão, meu Deus, impossível, não, existe. E depois nós temos um engenheiro, então um analista de negócio entendeu, compreendeu, tomou uma decisão, passou para o cientista, criou um modelo e agora eles precisam que isso tenha uma estrutura sólida para que aconteça. O engenheiro, ele é praticamente o cara que vai conectar o mundo dos dados, ele vai criar uma autovia, vamos dizer assim, dos dados. Então ele vai criar um processo, um fluxo, ele vai garantir redundância, servidor, ele vai garantir que tudo funcione, que aquele processo que o cientista validou e criou rode de maneira coerente e segura, com todos os dados armazenados, e caso tenha algum problema ele identifique e corrija. E aí isso tudo vai voltar para a ponta lá que é o analista de dados,
e aí esse cara vai tirar mais insight, o processo vai continuar e vai sempre evoluir. Então é interessante que esses caras estão muito conectados em pontos diferentes. E aí o salário desse cara, de acordo com o Glassdoor, a gente tem aqui a média 7.429, variando de 4 a 13. Vagas.com, 7.701 e a mínima é 4.600, a máxima 10.180. E no UOL a gente tem o pleno de 7.625 a 11.125. Sênior de 8.900 a 12.000 e especialista líder de 15.166 a 17.166. Então, a UOL aqui eu acho que ele foge um pouquinho, mas tudo bem, né? Então, a gente tem aí a média salarial de 4.375, 8.090 e depois a gente tem aqui o do engenheiro, que é mais 7.429. Então, veja que de acordo com os sites aqui, você não vai ganhar menos de 4.000 a partir do primeiro momento em que você entra numa área de dados. E sem contar que as oportunidades para isso são gigantescas. Vai lá no LinkedIn, coloca só dados no pesquisar e pesquisa por vagas. Você vai encontrar 27.000 vagas. É impossível, se você não souber mexer um pouquinho no Excel, tiver uma noção de negócio e construir um gráfico, você não consiga um emprego. Pode ter certeza que você vai conseguir. E aqui eu vou colocar duas observações, tá? Duas dicasinhas aí para você. Primeiro, né? As empresas estão cada vez mais sedentas por pagar salários gigantescos para pessoas que realmente agreguem valor. E quando você está falando de dados, é muito fácil você provar que você agregou valor. Por quê? Vamos supor que você esteja subindo uma campanha de tráfego, tá? Você vai fazer um anúncio. Se você subir duas campanhas e no nome da campanha você tiver o ID do gestor 1 e na segunda campanha o ID do gestor 2, cara, é muito fácil você mensurar qual teve a melhor performance, qual teve a melhor estratégia, porque tudo está nos dados. Dados são lastreáveis, são conectáveis, você vai juntando eles e entende do começo ao fim o que aconteceu. Então é muito mais fácil você provar o seu resultado na área de dados do que uma tecnologia que está desenvolvendo um software ou alguém que está um time multidisciplinar que trabalha numa mesma ação. É muito mais difícil. Então você que é o cara dos dados, você tem essa vantagem de provar o seu valor, tá? E o segundo ponto é, independente de qual seja as três dessas aqui ou de qualquer outra que você escolha, eu sugiro muito você começar pela parte de analista de dados, porque esse cara está muito próximo do negócio. E quando você entende do negócio, você entende do problema real. E aí você entende o problema, você vai buscar uma solução. E nesse caso você se apaixona pelo problema e busca uma solução, seja ela qualquer, tá? Isso é muito válido porque você vai se adaptar àquele problema e vai arrumar uma solução, que seja uma outra empresa, que seja um desenvolvimento, que seja uma ferramenta, enfim, você vai conseguir resolver aquilo. Já quando você tem uma solução e precisa procurar um problema, você vai estar achando aí, né, se você tiver um martelo, que qualquer parafuso é prego, e aí você não se encaixa muito bem. Então eu vejo que às vezes os profissionais vão muito a fundo, aprendem muito, só que eles não têm um problema real e acabam não conseguindo aplicar. Então, o analista de negócio é o cara que vai estar ali aprendendo a passar a mensagem dele, criando o gráfico, transmitindo todos aqueles insights e vai estar muito próximo do negócio e do tomador de decisão. Então, isso é muito importante, beleza? Então, eu aconselharia você a entrar por esse mundo que é o analista de dados. Então, cara, o mundo dos dados está acontecendo cada dia mais, os profissionais são muito bem remunerados, igual eu falei aí. Você tem muitos outros profissionais, eu não me encaixo muito em nenhum desses três, porque eu fazia as ações dos três. Por eu estar numa empresa onde a tecnologia não era o core, não era como essas startups, essas empresas grandes, elas eram mais tradicionais, eu precisava fazer tudo. Então eu entendia do negócio, eu criava um processo, uma modelagem, um processo de score, qualquer coisa que fosse, e deixava os processos rodando, sendo atualizado com umas taxas de segurança e alguns indicadores operacionais de processo. Então eu digo para você que eu era meio que um full stack de dados. É bem legal, um dia eu posso falar um pouco mais sobre a minha experiência, mas enfim, eu acho muito válido. Se você já é da área de dados, tenta se especializar, tenta colar no negócio, porque isso vai te ajudar muito, tá? E se você ainda não está nessa área, a oportunidade de você entrar é agora. Então, assim como eu falei no começo do vídeo, no dia 27 a 30 de junho nós vamos estar fazendo um evento Vencendo com Dados. Lá eu vou passar para você todos os insights sobre dados, como você pode começar
pelo mundo digital, com dados reais, porque os dados que eu ensino são os dados o meu dinheiro, o que eu invisto nas redes sociais, o que eu invisto nos meus lançamentos, o que eu invisto, eu abro tudo lá e mostro para você o real, o que acontece. Então você vai ver erros meus, você vai ver processo sendo construído, muito dashboard, enfim, tenho certeza que você vai adorar o Sabedoria Digital, beleza? Então se inscreva, tem um link aqui abaixo, qualquer dúvida, manda uma mensagem, siga lá no @eu.galho no Instagram e a gente se vê. Valeu, um grande abraço, tudo de bom.